Hora do primeiro bloco da entrevista com o professor Antônio Delfim Neto, José Paulo de Andrade. E nesse primeiro programa do ano de 2019, recebemos o professor Antônio Delfim Neto, nosso consultor de economia. Há um grande ponto de interrogação sobre a linha a ser adotada pelo superministro da Economia, Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, que tomou posse no último dia 1º. Professor Delfim Neto, o que o senhor acha que dá para esperar dessa equipe econômica que tem como piloto Paulo Guedes, mas tem muitos nomes importantes também? Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, eu não quero julgar antecipadamente a estrutura que ele montou. Eu vi uma condenação até com certo preconceito. Eu acho que ele montou um sistema que pode funcionar. No fundo, ele é o orientador. Ele colocou 6 secretarias, embaixo de cada qual ele tem alguém que pensa exatamente como ele, o que é uma confiança no pensamento único extraordinária, uma aposta, mas que seguramente vai facilitar a execução de algumas medidas. Eu acho que não é preciso... que houve uma antecipação de crítica que não tem nenhuma evidência até agora. E agora sim, quando ele começar a funcionar, porque de vez em quando eu fico pensando que essa gente que está aí, imagine que o Estado é uma lambreta e você sente e ela anda. Não, é uma coisa um pouquinho mais complicada do que isso. Agora, o Paulo tem um pensamento, como eu disse, de ultraliberal. O Brasil está precisando de algum liberalismo mesmo, o Brasil está precisando de abrir um pouco os seus caminhos, de forma que eu diria o seguinte, todos os secretários são gente altamente competentes. Uma das maiores inteligências do governo e do Paulo foi aproveitar do governo Temer, que, parênteses, foi um excelente governo, essa que é a verdade, os melhores valores que ele tinha, desde a Receita, desde do Tesouro, passando pela Receita, indo ao Banco Central, de forma que ele está levando gente que tem experiência no funcionamento do sistema. Eu acho que há um pouco de exagero na avaliação de que todos são novos. Não, ele tem hoje do lado dele um conjunto de profissionais, de funcionários públicos muito bem preparados. Melhorou demais a qualidade do alto escalão do governo. De forma que eu diria que ele tem uma boa chance de funcionar. Agora, uma pergunta que o senhor está mais autorizado que ninguém a responder. Como se sente o subalterno diante de um super-ministro? Eu não acredito que... Na verdade, se o sujeito se sentir controlado, se ele não aderir... Aqui é uma questão, Salomão, é muito mais séria do que parece. Não é uma questão de hierarquia, é uma questão de adesão a uma ideia. Você precisa ter um conjunto de sujeitos que têm fidelidade a você e que acreditam no projeto. Isso eu acho que ele tem. Isso eu acho que ele tem. E vou dizer mais, volto a insistir. À medida que você está vendo o segundo escalão, principalmente, é tudo de gente altamente treinada. Alguns até ex-auxiliares de Temer. Não, pelo contrário, essa foi uma demonstração de inteligência. Ele aprovou o creme de la creme que o Temer tinha levado para lá. O Temer é um injustiçado. As pessoas não entendem que, na verdade, de 2013 a 2016, você produziu uma desgraça. Você produziu uma recessão gigantesca que reduziu o PIB per capita em 1,5% em média ao ano. No Temer, o PIB per capita cresceu em média 1,4%, 1,3%. Recuperou. Na verdade, o grande erro do Temer foi não ter feito um livro branco quando entrou, contando como eles encontraram aquilo. Não tinha sequer contabilidade. Acho que o problema dele
Não foi político, foi pessoal. Foi, Né? não, o problema dele é de outra natureza. Não é da administração. O problema dele é de outra natureza. Então, o que eu diria é o seguinte: eles aproveitaram pessoas que são altamente qualificadas e que vão continuar, de forma que eu acho que ele tem uma boa chance de dar certo. Professor, o senhor falou na necessidade de abertura da nossa economia, de um governo um pouquinho mais liberal. Há muitos setores resistentes à mínima abertura que seja, não é? E nós frequentemente ouvimos analistas ou gente de determinados setores da economia dizendo: olha, a abertura tem de ser gradual para não matarmos determinados pedaços da nossa economia, do setor produtivo por aqui. Tem de ser uma abertura gradual, uma abertura de porteiras indiscriminada pode levar a perda de emprego, perda de relevância ainda mais da indústria, por exemplo? Deixa eu lhe dizer, Rafael, essa é uma questão interessante. A indústria brasileira, no final dos anos 80, a indústria brasileira era das mais sofisticadas do mundo. Se você comparar as exportações industriais brasileiras com as exportações industriais do mundo, ela crescia 15% ao ano. Você tinha uma economia não apenas voltada ao mercado interno, mas se expandindo externamente. Tudo isso terminou com o Plano Cruzado, quando, depois de 40 anos, voltou-se a usar o câmbio para combater a inflação. De forma que essa indústria foi destruída pela política econômica posta em prática depois do Plano Cruzado. Mesmo com o plano, houve coisas excelentes, o Plano Real, mas o Plano Real teve uma certa e um grande sucesso extraordinário. É uma joia, como eu digo, que vai honrar os economistas que o fizeram na história. Mas do ponto de vista do crescimento foi uma tragédia. Manteve o câmbio congelado 4 anos, destruindo a indústria nacional. E congelado com que instrumento? Com as maiores taxas de juros reais do mundo. Ou seja, na verdade, nós construímos o Brasil como uma colônia da China, que é o que nós somos hoje, deliberadamente por uma política econômica equivocada e que continuou no governo Fernando Henrique inteiro, no governo do Lula inteiro. O Lula teve um sucesso que foi, na verdade, produzido basicamente pela continuidade, inclusive, da política econômica anterior e por uma melhoria de relações de troca muito importante. O Lula distribuiu os ganhos, o que o Brasil estava ganhando de presente. É por isso que o Lula tem esse prestígio. Agora, se você olhar, digamos, o que aconteceu do início do governo do Lula, em 2003, com o final do governo da Dilma, 2016, você vai ver que a indústria brasileira, no governo Lula, passou de um índice, digamos, 100 para 130. Se estabilizou e no governo Dilma voltou a 100. Ou seja, você, na verdade, cometeu erros gigantescos, porque você ignorou um fato muito importante. É que o câmbio é uma alavanca muito mais poderosa do que o subsídio. Quando ela dava subsídio para a geladeira brasileira, mas mantinha o câmbio valorizado, ela estava subsidiando a geladeira chinesa. Se você olha o consumo no Brasil e a produção industrial, você vê que foi se abrindo uma distância gigantesca. Quer dizer, você tirou da economia brasileira as condições de competição. Hoje você quer ver uma coisa simples. Hoje você tem uma carga tributária de 34%, mais um déficit fiscal de 6% em média. Ou seja, 40% do PIB está na mão do governo. Quanto ele investe por ano? 1,5%. Quando o Brasil crescia, qual era a carga tributária bruta? 24%. E quanto o governo investia? 5%. O Brasil está em pleno subdesenvolvimento há quase 40 anos. Quando eu meço isso, se você disser absolutamente não, sim, mas eu preciso comparar com os outros. O meu crescimento de 50 a 80 e poucos foi muito maior que o do mundo.
de 80 a 2018 é muito menor que o do mundo. Quer dizer, o Brasil, na verdade, do ponto de vista efetivo do crescimento, porque quando eu comparo com outro, é um país em pleno subdesenvolvimento. Nós estamos consumindo o patrimônio que foi construído. O patrimônio que eu digo são os portos, as estradas, as ferrovias. Nós estamos destruindo isso faz 20 anos. Agora, professor... Só para terminar, uma coisinha que eu lembro agora. E deixamos, Rafael, 7.400 obras não terminadas. Vocês imaginem qual é o estoque de capital parado e rendendo zero. Agora, como é que isso... O que se deu dos anos 80 para cá, quando a gente crescia mais do que o restante do mundo, e por que passamos a crescer menos? Porque nós investimos uma posição, nós investimos uma tarefa. O plano cruzado foi uma desgraça. Primeiro, porque produziu o maior 171 da história do Brasil. Segundo, porque o Brasil já tinha feito o ajuste de contas correntes. 84, contas correntes teve zero, estava equilibrado. O Brasil foi o último país a negociar a dívida. Se deve ao Malan, e só que terminou por ordem do Itamar, que foi um grande presidente, em geral esquecido. O que aconteceu? Nesse meio termo, no governo Sarney, o Funaro decretou o default. Quer dizer, nós fomos expulsos do mercado por obra nossa, não foi porque o mercado não gostava da gente. Então, o que eu disse é o seguinte, houve sim uma mudança radical. De vez em quando eu ouço dizer, não, era uma política de substituição de importação. Vai ver quanto crescia a exportação. Tinha sim. E era óbvio, o Brasil é um país de 210 milhões de habitantes, com uma renda média de 12 mil dólares em paridade de poder de compra. Ou seja, ele tem um mercado interno que, se você for complementá-lo com alguma exportação, ele é eficiente. Nós jogamos fora tudo isso. Esta é que é a grande verdade. Professor Delfim, o vice-presidente eleito se permite coisas que não foram permitidas a Temer fazer. Ele está advertindo o governo, apesar de ter sido já repreendido por Jair Bolsonaro. Ele tem insistido que nós não devemos entrar em briga que não podemos ganhar. E ele cita exatamente o caso da China e até, suasoriamente, o Oriente Médio. Mas é evidente. Então ele aconselha, olha, muita cautela ao tratar com a China e com os países do Oriente. A China, porque o vulto dos negócios é muito maior que do Oriente Médio. Mas assim mesmo é um saldo de 8 bilhões. Aí por ano. Deixa eu lhe dizer. Hoje não podemos viver sem eles. Essa que é a verdade. O Mourão está certo. Primeiro, aliás, é uma coisa elementar que eu aprendi quando era criança. Se o seu outro é mais forte, fica quieto porque ele vai te bater. Então, nós não somos nada. Nós somos 2% do PIB mundial. Quer dizer, essa pretensão de que nós podemos determinar alguma coisa, não. É por isso que o Brasil sempre optou pelo multilateralismo. Porque perante as grandes nações, nós não temos poder nenhum. Basta dizer o seguinte... A China hoje é o nosso maior parceiro, mais que os Estados Unidos. Nem tem dúvida. Então. Nem tem dúvida. E vou lhe dizer, e o Oriente Médio é um importantíssimo parceiro, principalmente para a exportação de carnes. Quer dizer que não foram felizes as declarações do Bolsonaro. Não, o que eu acho é o seguinte, no caso do Mourão, você falou, ele vai fazer o papel que fazia o vice-presidente do Lula. Zé Alencar. Zé Alencar, que todo dia dizia precisa baixar os juros. Na verdade, o que ele disse são coisas muito sensatas. Está sendo elogiado por boa parte da imprensa aí, como vice-presidente. Deixa eu lhe dizer, é um equívoco pensar que essa gente é despreparada. Nós não estamos entendendo a mudança fundamental que houve no Brasil. A mudança começou no governo Castelo Branco, quando eles aprovaram um mecanismo que tirou os militares da política.
Nunca mais você ouviu dizer um Cordeiro de Faria, um Denis, que tinham 30 anos e que tinha a curriola para poder fazer agitação. O que aconteceu com o Castelo? Estabeleceu uma hierarquia. O general é uma produção política. Pelo mérito, é até coronel. Depois, ele é escolhido politicamente. Tá certo? Então, o que aconteceu? Fica 4 anos no primeiro nível, mais 4 no segundo e 4 no terceiro. Não existe mais como se organizar politicamente. O que eles fizeram, então? Passaram a estudar. Há um grande desrespeito com a formação dessa gente. Não tem ninguém no Brasil que conheça mais logística do que um general desses, que viveu a vida toda no Brasil, que andou do Rio Grande do Sul ao Amazonas, que andou mesmo, que controlou as fronteiras, que sabe como vive a sociedade. Quer dizer que o Hamilton Mourão é muito mais que um Góes Monteiro. Mas não há a menor comparação possível. E o Augusto Heleno também está na mesma linha. Esse Augusto Heleno é realmente um homem de altíssima qualidade. Eu vou lhe dizer, há uma grande confusão. As Forças Armadas não têm nada que ver com o governo do Bolsonaro. Mesmo porque general na reserva, o que é? Um civil desempregado, mas bem militar. Qualificado. Vai para o clube militar. E bem qualificado. Essas pessoas que foram escolhidas, todas elas têm formação adequada. E essa história de que eles poderiam representar, do ponto de vista democrático, algum retrocesso? Não há nenhuma razão para isso. Buzinando alguma coisa no ouvido do presidente ali. Pelo contrário, hoje as Forças Armadas sabem o seu papel dentro da Constituição. A Constituição, ela se guarda, ela tem uma cláusula pétrea, que é a organização do Estado. Hoje, qualquer escapatória desses fatos, basta o Supremo dar uma ordem e termina. Essa ideia de que o Bolsonaro pode fazer um governo autoritário, é claro que ele pode ser autoritário, mas que ele vai violar a Constituição, não. Porque quem é o defensor da Constituição é o Supremo. E a quem obedecem as Forças Armadas? Ao presidente da República, tá certo? Mas se ele não se comportar adequado, quem comanda? É o Supremo. Então, é preciso desmontar um pouco essa ideia de que eles são, como eu disse, hoje civis desempregados e muito qualificados. De forma que nós vamos ver o que eles vão produzir na administração. Eu tenho hoje uma grande confiança nessa gente, porque, modestamente, eu os conheço. Então, já que o senhor jogou a bola na área, eu vou chutar. O senhor conviveu muito com o militar durante o período em que foi ministro, né, do regime. O senhor sentiu em algum momento que eles gostaram de estar no poder e que queriam continuar? Se quisessem continuar, não teria acontecido o que aconteceu. Só um civil é que quer continuar. O militar, quando recebe uma missão, sabe a missão, o começo e o fim. Você acha que se o Médici tivesse a menor desejo de continuar, não teria continuado? E a gente fala sempre isso aqui. Depois da ditadura de Getúlio, votarem de novo no pai dos pobres, né? Por quê? Quando a época do amo e eu deixo, era uma consagração pro Médici. Mas não, o que eu digo é o seguinte, foi no encerramento, foi ao Maracanã, que a prova, 3 minutos de aplausos. De forma que o que eu acho é o seguinte, aqui é uma coisa muito interessante, se você me permitir, é que a história do Brasil, ela é sempre um conjunto de acidentes. Eu estou tentando fazer uma história disso. O primeiro acidente foi a briga de Pedro I com Zé Bonifácio. Se não tivesse havido essa briga, o Brasil seria Estados Unidos. O Zé Bonifácio era o único brasileiro que poderia estar em Filadélfia e ser um membro eminente do Congresso. É só olhar
a proposta da Constituição do Zé Bonifácio. Terminava a escravidão em 1822. A educação era obrigatória. Tinha um conceito, ele era um metalúrgico. Nós teríamos feito uma indústria de aço no século XVIII, XIX. Então, o que acontece? Esse foi o primeiro acidente. Tem vários. Um outro acidente que é bom porque está na nossa cara foi a morte do Tancredo. O Tancredo jamais faria uma constituinte. Ele disse isso a mim e ao Galveias. E os duas testemunhas estão vivas. Eu vou fazer como é que ele dizia? Eu vou retirar 6 ou 7 entulhos autoritários que vocês deixaram aí, mas vou conservar o poder para mim. Eu hoje não tenho a menor dúvida. Ao começo do Tancredo é proibido gastar. Ele e o Tornelles teriam feito um programa de estabilização e o Brasil teria sido outro. Quando nós fizemos a Constituição, que é um caso realmente, na minha opinião, muito interessante, porque a Constituição foi feita depois do Plano Cruzado, com o PMDB ganhando a maioria na Câmara e no Senado. Basta dizer que eu e o Roberto Campos e o Passarinho éramos os únicos que estavam lá do regime anterior. Quando eu entrava no elevador, o PT saía. Aliás, eu agradecia, porque melhorava o ambiente. Mas, de qualquer jeito, depois o que aconteceu? Eles aprenderam. Então, o que me parece importante é compreender o seguinte: essa Constituição que está aí é uma Constituição bastante boa. É um erro que as pessoas dizem que ela é que produziu esse desequilíbrio fiscal. Não! Quem produziu o desequilíbrio fiscal foi o não cumprimento da Constituição. O Congresso nunca levou a sério o problema do orçamento. O que o Congresso faz? O Congresso faz uma lista de despesas e depois estima uma receita para cobrir aquilo. Se não vier, vai a déficit. E vira uma ficção, né? É uma ficção. Então, o que eu digo é o seguinte: pela Constituição, você não pode, na verdade, criar nenhuma despesa sem disser qual é a receita que vai cobri-la. A Constituição é bastante razoável. É uma Constituição que quer liberdade individual, quer igualdade de oportunidade e que usa o mercado como um instrumento eficiente. Professor, já que o senhor falou um pouquinho do orçamento, o presidente eleito terá 3% do orçamento para dizer como quer gastar. De tudo que a gente produz, 3% é possível escolher. Não é quase nada diante do universo de necessidades e demandas que nós temos. Rafael, acho que ainda está... Eu estava na Constituição. Obviamente, não sou um constitucionalista. Mas suspeito que eles ainda não entenderam um negócio sério, que é o artigo 48, inciso 11, que a estrutura administrativa tem que ser aprovada pelo Congresso. Antes de começar a funcionar, ele vai ter que aprovar tudo isso pelo Congresso. E ele ainda vai pegar um mês com o Congresso antigo, esse mês é todo de janeiro. Né? E, na minha opinião, vai levar muito tempo. O que você está dizendo é a maior obviedade que existe. Já não existe mais despesa discricionária. Tudo está indexado. E tudo avança, independentemente do desejo do governo, dos desejos dos cidadãos. Não tem jeito. Basta ver o seguinte: é impossível controlar os salários do funcionalismo. Ponto final. Os 13 estados que estão falidos não levaram a sério esse negócio. Essa aqui é a verdade. Então, o que acontece? A situação fiscal, Rafael, é muito mais grave do que parece. Eu acho que o Guedes tem uma consciência clara desse fato. E vou dizer mais: se o presidente não pegar pelos cornos a reforma da Previdência e aprová-la, o governo vai terminar muito mal. Essa história de fatiar, o senhor acha que é possível? O que eu acho é o seguinte: já tem uma reforma que não é suficiente. Tá certo?
aprovada, que é a do Temer. Foi colocada no Congresso, já foi aprovada pela comissão, já está para ser votada. Se você começar tudo de novo, vai levar mais 6, 8, 10 meses, não sei quanto tempo. E se for uma reforma açucarada, não vai ter nenhum efeito. É preciso compreender o seguinte, na economia, a expectativa é mais importante que o fato. A grande expectativa hoje não é do setor mercado, como as pessoas dizem, é do setor real da economia. É que ele produza, na verdade, a reforma. Se ele fizer isso, ele consolida essa expectativa de crescimento e tudo será mais fácil. Mas para conseguir isso, ele precisa aprovar a reforma da Previdência. Agora, uma reforma da Previdência que jogue para frente a partir do momento em que ela entrar em vigor, não vai levar muito tempo para resolver os problemas Eu acho que isso aí não funciona. Deixa de dizer. Tem que funcionar agora. É preciso dar uma perspectiva segura de que ela não vai continuar crescendo como está crescendo hoje. Não vamos ter ilusão. A dívida interna, com relação ao PIB, está crescendo a uma velocidade que é insustentável. Agora, quando o senhor fala de despesa com funcionalismo indomável, não se comete injustiça com aqueles que ganham pouco e merecem? O professor, por exemplo. Ninguém vê um olerita a R$2.000, aguentando um aluno que agride, ofensa, pai que vem reclamar. Mas é por isso que eu digo, a reforma tem que fazer uma certa justiça. Não há nada hoje que aumente mais a desigualdade no funcionalismo público do que o sistema de previdência. Essa que é a verdade. Mas também o seguinte, a aposentadoria média no legislativo, a média é R$32.000 por aí. A aposentadoria média no INSS é 1.300. Quer dizer, não é possível que um aposentado, por ter tido uma posição de poder, receba no mês o que o trabalhador recebe em 24 meses. Então, essas coisas é que têm que ser ditas. Foi isto que o Janot destruiu. Essa que é a grande verdade. Porque não importa o que o Temer tinha feito. O Supremo não teve o discernimento, na minha opinião, de usar não os princípios, mas a consequência. Se eles tivessem postergado o processo do Temer para 1º de janeiro de 2019, o Temer não se beneficiaria de nada, mas teria aprovado a reforma da Previdência. Ou seja, é outro caso do acidente. Estamos entrevistando o professor Antônio Delfim Neto, é a primeira entrevista do ano de 2019. Já já vamos prosseguir.